Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre 3 assuntos de extrema importância para quem vai disputar as eleições 2018. Pré-arrecadação, formas de financiamento de campanhas eleitorais e pré-campanha. Ao final do vídeo, se ficar muito longo, eu vou dividir ele em 2 partes para não ficar tão cansativo, já que é um assunto não muito popular. Então, no final do vídeo, se eu verificar que ficou muito extenso e eu acho que vai ficar, eu vou dividir em parte 1 e parte 2 para facilitar o estudo de vocês. Então vamos lá debater esse assunto? Então, amigos, para vocês terem acesso a tudo que eu vou explicar aqui, aos slides, a toda essa esquematização, basta que vocês façam o download no link abaixo nos comentários. Então, pessoal, eu sistematizei para vocês tudo o que se pode e o que não se pode fazer, tanto na pré-campanha quanto na pré-arrecadação. Eu tenho observado que desde o dia 15 até hoje, no dia da gravação desse vídeo, que os pré-candidatos estão tendo dificuldades para conseguir recursos para as suas campanhas eleitorais. Eu tenho sondado e percebido então que poucas doações, ou seja, os doadores não estão acreditando ou não estão sabendo das campanhas de arrecadação. Bom, para isso, para ajudar um pouco vocês, eu vou explicar aqui como você pode utilizar de várias ações como redes sociais, internet, para vocês alavancarem essas arrecadações. Então, vamos começar primeiro entendendo o que são as formas, quais são as formas mais usuais. Não vou falar todas as formas, por exemplo, das contribuições partidárias, onde os filiados podem doar ali para os partidos políticos e esse recurso ser utilizado nas campanhas eleitorais. Vou falar mais sobre os fundos, mais sobre a arrecadação prévia. Então vamos lá? Quando estamos falando de campanha eleitoral, nós temos as formas de arrecadação específica e também os gastos. Além de ser específicos gastos, ou seja, não se pode gastar de qualquer forma, é limitado, esses gastos são limitados por lei. Então na arrecadação nós temos a arrecadação partidária e a arrecadação de campanha propriamente dito. Existe uma diferença? Existe. A arrecadação partidária, nós poderemos contar com fundo especial eleitoral para financiamento de campanhas, que foi esse último criado na última reforma eleitoral. Então a arrecadação partidária compreende 2 fundos, ou seja, para se financiar as campanhas eleitorais, nós teremos 2 fundos. O primeiro é o Fundo Especial Eleitoral, criado pela última reforma eleitoral de 2017, onde instituiu esse fundo com 1,7 bilhões de reais advindo do orçamento destinado ao TSE, qual fará uma distribuição usando critérios estabelecidos em leis para cada partido. Então, cada partido vai receber uma fatia desse 1,7 bilhões de reais, olhando proporcionalidade, representatividade junto ao Congresso, ou seja, junto à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Então, o TSE é o responsável por distribuir para cada partido um percentual sobre esse 1,7 bilhões de reais. E esse dinheiro será aplicado nas campanhas. A outra forma de financiar a campanha são utilizar o dinheiro do fundo partidário. O fundo partidário ele possui a sua composição, mas ele pode ser tranquilamente aplicado nas campanhas eleitorais. Então, quando nós estamos dizendo de arrecadação, ou seja, de utilizar receitas, quando o assunto é partido político, ou seja, arrecadação partidária, nós temos os 2 fundos, que é o fundo especial e o fundo partidário, e as contribuições que o partido vem a receber dos seus filiados.
Agora, quando estamos falando da arrecadação propriamente dita de campanha, nós teremos uma forma que é a mais usual, a mais comum. E eu acredito que é a que vai prevalecer nessas eleições, que é as doações de pessoas físicas, limitada a 10%, e o autofinanciamento, ou seja, na campanha eleitoral nós teremos as doações advindas das pessoas físicas, limitadas a 10% do faturamento declarado, ou seja, do rendimento declarado no imposto de renda de 2017-2018. E também o autofinanciamento, ou seja, o candidato poderá nessas eleições se autofinanciar, desde que ele possua esse recurso disponível e declarado junto à Receita Federal. Ou seja, quando ele fez em abril a declaração do imposto de renda, teria que estar lá constando, ou deve estar constando lá, disponibilidade financeira, a não ser que ele vá se utilizar de financiamentos bancários. Porém, eu não vou entrar nesse assunto porque ele é um pouco mais profundo, onde eu deveria explicar sobre como que seria a forma de contratar esses recursos, né, esse dinheiro de financiamento ou de venda de patrimônio, desde que também esteja declarado os bens no registro da candidatura e no imposto de renda. Então, o autofinanciamento ele poderá ser aplicado nessas eleições. Então, nós teremos de arrecadação de campanha, pessoas físicas, faturamento com rendimento declarado na Receita Federal até 10%, ou seja, se a pessoa tem lá rendimentos tributáveis ou rendimentos brutos até R$100 mil, ele poderá doar para a campanha eleitoral até R$10 mil, para não ter problema, porque agora a norma veio um pouco mais pesada sobre esse excesso de doação. E também o autofinanciamento. O autofinanciamento será um instrumento que também poderá ser utilizado como forma de financiamento das campanhas eleitorais. Quanto aos gastos de campanha, eu coloquei aqui todos os cargos que estarão em disputa e quais são os limites para cada um. Esses limites estão estabelecidos na lei eleitoral e também nas resoluções do TSE. E você observe o exemplo. Quando nós estamos tratando de presidente da República, de deputados federais, deputados distritais e deputados estaduais, o limite está definido por valor. Quando estamos dizendo sobre governador e senador, os limites são outros, eles são por critérios, ou seja, por eleitores. Então, conforme o Estado tenha lá seus eleitores já regularmente cadastrados na Justiça Eleitoral, então no caso de governador e senadores, deverá ser observada uma tabela que está lá no artigo 5º, parágrafo 1º da Resolução 23.553. Então, governador, cada estado terá um limite proporcional ao número de eleitores. E os senadores, da mesma forma, é proporcional ao número de eleitores. Então, cada estado vai ter que observar isso. Agora, quando estamos dizendo de deputados federais, deputados distritais e deputados estaduais, bem como presidente, os limites são prefixados em valores. Por exemplo, o presidente da República, nós teremos 70 milhões como limite de gastos. Já no segundo turno, se houver, será a metade disso. Se extrapolar o limite de gasto, o candidato terá problema junto à prestação de contas e, de consequência, também poderá ter problema na sua diplomação ou até uma cassação do seu registro e diploma. Uma coisa que eu observei foi justamente os limites de deputados federais e deputados estaduais. Um deputado estadual com um limite de R$1 milhão, não importa o estado, ou seja,
se for no estado do Acre ou no estado de São Paulo, ele terá apenas R$1 milhão para fazer sua campanha e também para arrecadar recursos. Mas para o deputado federal, nós teremos um limite de R$2,5 milhões. Então, o que pode ser observado pelos deputados federais, senadores que também possuem limites que não são tão altos, não são tão compatíveis com as prestações de conta das eleições anteriores, os gastos, porque eu comparei, eu tenho isso, se for de interesse de vocês terem acesso, eu posso passar tranquilamente, onde vocês vão observar que nas eleições anteriores o gasto foi muito maior do que esses limites pré-estabelecidos. Então, os candidatos terão que ter uma gestão financeira muito boa para não cair ou não incorrer no Caixa 2, que para essas eleições será muito fiscalizado pelo TSE, pelos próprios candidatos e pelos próprios partidos políticos. Então, muito cuidado com relação aos gastos. Tente ter ao máximo uma gestão eficiente, uma gestão financeira e um controle jurídico e contábil próximo, bem estabelecido. E de preferência que você possua em sua campanha ou na campanha que você vai auxiliar, coordenar, pessoas qualificadas para esse trabalho, porque será de grande responsabilidade administrar uma campanha nessas eleições. Já na pré-campanha é um pouco diferente, mas existem algumas regras. Quando estamos falando de arrecadação e gastos na pré-campanha, então pode ser feito gasto na pré-campanha? Pode, tranquilamente. Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas sobre a arrecadação, observem que existe apenas uma forma permitida e esta criada nessa última reforma eleitoral de 2017, que são as populares vaquinhas, ou seja, o financiamento coletivo ou, tecnicamente dizendo, crowdfunding. Então essa forma de financiamento ela será feita por instituições arrecadadoras que o pré-candidato vai escolher junto ao site do TSE. Ele escolhe uma plataforma, porque essas plataformas são obrigatórias que estejam credenciada e autorizada para fazer esse tipo de trabalho para os pré-candidatos. Desde o dia 15 de maio do ano eleitoral, é permitido realizar essa forma de financiamento de campanha, ou seja, essa captação de recursos através das plataformas. Então, essas plataformas estão aí, já são várias que estão credenciadas, e você, pré-candidato, você, coordenador, busque uma delas para auxiliar, para você ter como intermediadora dos recursos destinados à campanha das doações populares, das doações de qualquer do povo. Pode tranquilamente acessar uma plataforma, escolher uma forma de doação e você terá acesso a esse recurso. Claro, isso vai depender do trabalho que você vai realizar para conseguir convencer que as pessoas doem para a sua campanha eleitoral. Passado isso, essa questão da receita, essa forma de arrecadar recurso financeiro na pré-campanha, ou seja, na pré-arrecadação, para ser utilizado lá na campanha eleitoral. Claro que esse recurso é específico para a campanha. Você não pode arrecadar na pré-arrecadação e querer utilizar esse recurso. Primeiro, você precisa observar os critérios, ou seja, você se credenciou, contratou uma empresa que é responsável por captar recursos para você, ou seja, para ser o guardião do seu recurso de doação, de doações populares. Você, quando efetuar o registro da candidatura, abrir a sua conta bancária, ter o seu CNPJ, tudo certo, vocês deverão requerer a essa instituição arrecadadora o valor que vai estar depositado, que será transferido diretamente para a sua conta bancária específica de campanha. E agora vamos continuar falando, só que sobre os gastos. Então, na pré-campanha, eu poderei fazer gastos?
Sim, você pode efetuar gastos tranquilamente. Existe um controle sobre esses gastos? Não existe. A nossa norma eleitoral não está prevendo nenhum tipo de controle sobre os gastos que são efetuados na pré-campanha, a não ser que os gastos sejam feitos pelo partido político. Se, por exemplo, em um ato promocional do partido ou de uma pré-candidatura, um lançamento de uma pré-candidatura, por exemplo, o partido político ele efetue qualquer despesa, então essa despesa deverá ser declarado na prestação de contas do partido. Mas quando estamos falando do próprio pré-candidato, não precisa declarar em lugar nenhum. Não existe o caixa 1, também não existe o caixa 2, porque se não existem regras do que pode ser feito, não existe nenhum controle do que não pode ser feito. Então, se o pré-candidato for efetuar uma despesa de um evento, de um ato promocional da sua pré-candidatura, ele não precisa declarar ninguém. Até hoje, não digo para o futuro, que eu acredito que nós teremos normas para ter um controle sobre tanto o que se arrecada e o que se gasta na pré-campanha, ou seja, da pré-campanha para pré-campanha. Então, pessoal, era isso que eu queria tratar com vocês. Se vocês gostaram de tudo que eu expus aqui, ficaram com dúvidas, vocês podem aqui nos comentários me questionar, mandar um e-mail, que eu teria o maior prazer de responder. E aproveitem para se inscrever no canal, dar um like aí, porque isso ajuda e incentiva a gente continuar esse trabalho que nós estamos desenvolvendo para fortalecer e para continuar para as próximas eleições. Então nos ajude e até a próxima. Muito obrigado!